Oi, nós estamos aqui para um outro bate-papo aqui no Illumine, com a doutora Carolina Kise, e hoje nós vamos falar sobre humanização no parto. Carol, a gente vive hoje, né, essa nova realidade da obstetrícia, então conta um pouquinho do que para você é a humanização da sala de parto. Eu acho que a gente está tentando cada vez mais nos nossos partos, principalmente respeitar a vontade da gestante. Seja para o momento da analgesia, seja para não ter uma analgesia, ou se até eventualmente chegar num limite e falar não quero mais, não aguento, quero cesárea. Eu acho que ela tem que sentir que aquele momento ela está sendo respeitada e ela está contando a história dela. E principalmente ela tem que ter boas lembranças daquele momento, né? Eu acho que não adianta nada ter um parto e aí quando ela for contar a experiência dela, ela falar que foi horrível, que foi traumático. E enfim, eu acho que ela tem que contar lembrando e falando, poxa vida, dá até saudades desse momento, né? Quando a gente fala em humanização, é isso que eu sinto um pouco. Elas precisam ser acolhidas, precisam sentir que elas estão sendo respeitadas, precisam sentir que elas estão o tempo todo com uma equipe que respeita, claro que no limite da segurança sempre, mas que ela está sendo, que os desejos que ela levou para aquele dia estão sendo respeitados. Mas eu vejo uma confusão muito grande das pessoas entenderem que o único parto que é humanizado é aquele parto vaginal, sem anestesia, que tem que acontecer em lugares, às vezes, até diferentes de um hospital. Conta um pouco do que você acha sobre isso, se você concorda, discorda, como a gente trabalha até para elas entenderem um pouquinho. Eu acho que, na verdade, não, né? O parto tem que ser o momento da mãe, principalmente. Da mãe, daquela família, daquele pai, daquele nenê que está chegando. E se, eventualmente, a decisão dela é uma cesárea, ou até por questões médicas a gente tem que ir para uma cesárea, por que não fazer desse momento também humanizado? De uma forma não tão fria, né? Porque se pensa em cesárea, porque a gente está lá naquela sala de cirurgia, um ambiente um pouco mais gelado, menos acolhedor, mas eu acho que através de pequenos gestos a gente consegue fazer com que esse momento seja muito mais confortável e acolhedor tanto para a mãe quanto para o pai. Então, apagar a luz na hora da chegada do nenê, passar por baixo, estando o nenê bem, a neonatologista dando ok, para ficar direto no contato pele a pele com a mãe. O pai poder cortar o cordão, mesmo sem cesárea, a gente consegue fazer de uma maneira que ele possa fazer isso sem necessariamente causar algum dano ali na cirurgia, no sentido de infecção. Então, acho que a gente tem coisas que pra gente não são nada naquele momento, não vai mudar em nada, e que para eles significa muito. E é muito importante para a história que eles vão contar depois e pelas lembranças que eles vão ter. E uma outra pergunta e dúvida que eu vejo também é que muitas vezes elas acham que o parto humanizado tem que ser aquele parto sem anestesia necessariamente, que precisa sentir aquela dor o tempo todo. Então, me fala o que você acha um pouco a respeito disso. Bom, acho que limiar de dor é uma coisa extremamente subjetiva, né? Então, o meu limite não necessariamente vai ser o seu limite e assim por diante. Então, principalmente eu acho que o que a gente vê é que quando o parto é rápido, tem uma evolução rápida, às vezes a coisa até vai, elas aguentam e, enfim, a gente não precisa necessariamente fazer a analgesia se não for o desejo da mãe. Mas quando começa a ficar um pouquinho mais demorado, sentir dor cansa, e elas vão ficando cansadas, a coisa vai ficando mais estacionada. Então, eu acho que, inclusive, nessa situação e nesse momento, a analgesia acaba sendo a humanização daquele parto. Porque a gente faz uma analgesia, a gente tem uma equipe de anestesistas que trabalha com a gente, que faz uma analgesia maravilhosa, para a gente não perder o trabalho de parto e para elas conseguirem descansar, não ficarem com dor. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é aí que a gente ganha o parto. Porque elas descansam, elas dormem, tem umas que dormem 1, 2, a gente já teve gestante que dormiu 3 horas. E quando elas acordam, elas estão revigoradas, com mais energia e conseguem fazer com que aquele momento seja muito mais bacana e bonito, né? Sim. E outra dúvida que elas trazem muito é sobre as posições para o parto, claro, a cesárea não tem jeito, mas para o parto vaginal. Se necessariamente precisa ficar com aquela perna na perneira, que é algo que elas têm muito medo. Então, como que você vê isso? Como que você encara isso durante o parto? Eu acho que, na verdade, a posição quem vai escolher são elas, claro, né? Desde que a gente consiga atender da melhor maneira, mas
muitas delas fazem já a fisioterapia do assoalho pélvico, né, durante o pré-natal. E ali na própria fisioterapia elas vão entendendo como elas vão fazer a força e qual é a melhor posição que elas vão conseguir fazer aquela força. Então, eu acho que, assim, claro, na hora, muitas vezes as coisas mudam. Sim. Elas têm aquela ideia de, ai, mas eu acho que eu quero fazer na banqueta, vai ser na banqueta, e chega na banqueta na hora do parto, com a dor, com a analgesia, elas não conseguem necessariamente. E aí, eventualmente, vai pra cama, fica de lado, segurando uma perna. Então, eu acho que a gente, muitas vezes, durante ali o parto, a gente vai treinando várias posições diferentes para ver qual que é a melhor, qual que elas conseguem fazer mais força, qual que elas se sentem mais à vontade. E a gente vai dando um jeito, a gente vai para debaixo da cama, a gente puxa lençol, a gente vira a cabeça. E o importante é que elas consigam. E o bebê vai encaixando, né? Com Conforme vai mudando a posição, muda o ângulo da pelve, abre um pouco. Então, isso ajuda também na descida e no encaixe, né? Às vezes não necessariamente fica na mesma posição o tempo inteiro, é muito dinâmico, né? E, Carol, um pouco sobre quem vai estar na sala de parto, né? O quanto o acompanhante que está ali, o quanto ele pode participar, ou ele ou ela, né? Enfim, como que você vê isso? Qual que é o papel de quem está do lado? Super importante, né? Eu acho que não é à toa que coadjuvantes ganham o Oscar também. Opa! Porque eles têm um papel muito importante ali. E o acompanhante tem que estar junto, tem que estar com a mãe, participando, ajudando na força, dando todo aquele apoio moral e assim, entendendo que aquele momento também é dele, né? Sim. Então é muito bacana quando a gente tem aquele acompanhante que está junto, que quer, que participa. Na grande maioria das vezes são os pais, né, que estão juntos, algumas vezes são avós também, mas é maravilhoso. Eu acho que a torcida ganha jogo e nessa situação, com certeza. E a gente vê que às vezes a gestante está começando a desanimar, né? E às vezes quem tá junto fala, não, vamos lá. Ou o contrário, né? Às vezes ela tá animada e o acompanhante não tá, e aí a gente tem que trazer, né, ele para perto, ele ou ela, assim, depende muito de quem tá junto, e trazer para perto e falar, vamos junto aqui para coisa acontecer. E aí, quando tá todo mundo envolvido, a gente vê um desfecho muito melhor. Então, é muito bacana, assim, ter aquela... você vê a sala de parto funcionando de uma maneira muito mais bonita. São partos realmente emocionantes, assim. Uma coisa que eu percebo também é o quanto a equipe influencia nessa humanização, né? Então, quando a gente tem uma equipe que busca isso o tempo todo, e aí eu acho que o papel da enfermeira obstetra, ou até eventualmente de uma doula que seja da equipe, faz muita diferença, muda muito o desfecho. Muito, nossa. Você me fala como você vê isso, né? Como você vê a presença da enfermeira na sala de parto, quanto isso pode ajudá-los? É essencial. Eu acho que a gente cada vez mais e mais tem visto desfechos muito positivos com a enfermeira junto, porque ela principalmente ajuda muito naquele início do trabalho de parto, que ainda não está no momento exato de fazer analgesia, mas a paciente está nervosa, tem uma insegurança junto, já está sentindo dor. Então, assim, essas formas não farmacológicas para o alívio da dor, e inclusive fazer até uma terapia ali, aquela coisa da conversa, ter um acolhimento. Elas muitas vezes já vêm para o parto tendo feito algumas consultas, né, com a nossa enfermeira obstetra, então elas já têm uma ligação, já tem, assim, um certo... Carinho até, né? Com certeza, um carinho, assim, enorme. Você vê que elas, assim, se apegam pra caramba. É uma pessoa que fica pra elas pro resto da vida, assim. Elas falam com muito carinho da enfermeira. E eles têm outra visão, né? As enfermeiras, elas têm uma visão diferente da visão médica. Então, acho que eu sempre falo que a equipe, cada um tem o seu papel, mas juntos, né, a gente faz um papel muito diferente, não... vai todo mundo se complementando em cada momento ali do parto. E eu acho que por isso que não dá pra tirar ninguém ali. Tem que estar todo mundo, porque assim as coisas funcionam e a gente consegue funcionar junto. Bom, nós trouxemos aqui esse assunto que é tão importante para todas as mulheres, que a gente vive aqui quase que diariamente. Então, se ficou alguma dúvida, manda que a gente responde aqui.